Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. Eu sou a Tita Oliveira e esse é o canal Baralho Cigano e Magia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Hoje nós vamos falar sobre amarração. E vai ser uma sequência de 3 vídeos, hein? Vem comigo! Bom, meus amores, na verdade eu já fiz esse vídeo aqui no canal, mas eu tava olhando ele, né, tava assistindo ele esses dias e eu acho que ele tá bem defasado. Eu acho que dá pra fazer um vídeo melhor, explicando mais coisas. Tem bastante coisa que eu não falei naqueles 2 primeiros vídeos. Então, se você ainda não assistiu e tiver curiosidade de ver, procura aqui no canal Amarração Parte 1 e Amarração Parte 2, tá? Nesse vídeo de hoje, eu coloquei amarração, por que fazer ou por que não fazer. Tita, você vai incentivar as pessoas a fazerem amarração? Não é bem isso, mas meus amores, a gente tem que levar em consideração que os trabalhos de amarração de um modo geral, eles já foram muito úteis de verdade. Como a maioria das invenções humanas, sejam elas aqui do plano físico ou até mesmo do plano astral, de um modo geral, como as magias e tal, a amarração ela foi inicialmente criada, feita por um bom motivo, tá? O intuito não era necessariamente virar essa bagunça que virou hoje. Então, pensa assim, para vocês entenderem melhor, né? Vamos voltar um pouquinho aí no passado e não precisa ser voltar muito, não. Pensa aí, dependendo da sua idade, sua avó, dependendo da sua idade, sua bisavó, né? Vamos voltar aí uns, sei lá, uns 60 anos atrás, nem sei se tudo isso, uns 60, 70 anos atrás. O que acontecia? As mulheres, elas eram obrigadas a se casar e permanecer casadas, né? Pensem em uma mulher desquitada, pensem em uma mulher aí, gente, ela era apontada na rua. A mulher, ela literalmente dependia do homem, dependia do sustento do homem para poder sobreviver, para poder fazer com que os filhos dela vivessem, né? E vivessem bem, tipo, não ter as crianças apontadas na escola, tipo, olha lá, é filho de pai separado, é filho de mãe separada, né? As mulheres que eram divorciadas naquela época, elas eram tidas realmente como vagabundas, né? Elas eram, e não importa se o marido batia, se o marido traía, não importa. A mulher, ela tinha sido criada para casar. A mulher, ela era criada pro casamento, né? Principalmente se a gente vai aí pro interior, tem muitos lugares, muitos vilarejos, muitas cidadezinhas que se bobear é assim até hoje, né? Mulher não precisa estudar, mulher tem que saber bordar, mulher não precisa ir pra escola aprender a ler, escrever, imagina, a mulher tem que saber cozinhar bem, tem que saber serzir um botão, tem que saber, né? Infelizmente, gente, essa era a realidade. E não é uma realidade de muito tempo atrás. Volto a falar, ainda hoje, mesmo aqui no Brasil, nesses vilarejos que são mais antigos, ou nesses vilarejos assim, mais de interiorzão, se bobear, você ainda encontra pessoas com essa mentalidade de que a mulher, ela é feita para o casamento, a mulher, ela é feita para a maternidade. Aí pensem assim, você de repente, as mulheres também se casavam muito jovens, né? Algumas vezes com homens bem mais velhos do que elas, algumas vezes por imposição da família, outras vezes porque elas se iludiam mesmo, porque vamos combinar, gente, uma criança, porque é uma criança de 14 anos não tem condição de falar, ah, quero casar com fulano, né? Mas enfim, é a realidade que a gente viveu. Então, o que acontece? Muitas vezes essa mulher, ela se casava e depois de se casar, ela descobre que esse marido, ele é a pior pessoa do mundo, né? Essa mulher descobre que esse marido é mulherengo, essa mulher descobre que esse marido, enfim, não é um bom marido, né? Digamos assim. Mas a mulher desquitada, com certeza, sofre muito mais do que a mulher que é maltratada dentro de casa. Volto a falar, estamos falando de uma realidade aí de 60 anos atrás, estamos falando de uma realidade não tão distante, que ainda existe em alguns momentos, em alguns vilarejos, e infelizmente é de fato uma realidade.
Então, o que que acontece? A mulher que era desquitada, a mulher que era largada pelo marido, ela era tida como vagabunda, os filhos dela eram apontados na rua tanto quanto ela. Então, assim, ela destruía a vida dela e destruía a vida dos filhos, né? Por conta de um mau casamento, digamos assim. Então, os trabalhos de amarração, eles começam a surgir por esse motivo. Então, de repente, o risco do marido sair de casa, o risco do marido a deixar, né, é algo muito sério. E é algo que vai impactar na vida dela de uma maneira negativa e na vida dos filhos dela. Então, começam a surgir aí os trabalhos de amarração. E o que que são os trabalhos de amarração? É fazer com que esse marido permaneça em casa, não importa qual seja a situação. Ele pode ter mulher na rua? Pode, que tenha. Ele pode, sei lá, até continuar sendo um grosso com ela? Pode. Vocês entendem que a função do trabalho de amarração não é necessariamente despertar o amor. A função do trabalho de amarração não é fazer com que as duas almas convivam em harmonia. A função do trabalho de amarração é realmente deixar as pessoas juntas, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Mas isso não vai impedir esse homem ou até essa mulher, né, de dar os seus pulos fora do casamento, de continuar sendo um grosso, de continuar sendo um estúpido. Esse trabalho de amarração só vai fazer com que a pessoa continue onde ela está. E isso salvou muitas vidas há um tempo atrás, né? Volto a falar, por quê? Porque a mulher, ela era obrigada a viver à sombra do marido. A mulher, ela não saía para trabalhar, a mulher não tinha sua independência. Ela primeiro devia obediência a quem? Obediência ao seu pai, né? E depois da obediência ao seu pai, ela devia obediência a quem? Devia obediência ao seu marido. Então, a mulher estava presa. Ela realmente estava presa. É por isso que a grande maioria das pessoas que procuram um trabalho de amarração normalmente são mulheres. São só mulheres? Não, gente. Tem homens também que procuram trabalho de amarração. Mas na sua grande maioria, acabam sendo mulheres mesmo. Porque querem que o parceiro, que o companheiro, ou até mesmo que a companheira esteja ao seu lado, tá? E em um primeiro momento isso era compreensível. Em um primeiro momento, né, há 50, 60 anos atrás, isso era questão de sobrevivência. Isso realmente era questão de sobrevivência. Então a espiritualidade disponibiliza essa ferramenta, né? Vamos chamar assim, vamos chamar de ferramenta. A espiritualidade disponibiliza essa ferramenta para que as pessoas, em especial as mulheres, pudessem utilizar para que elas mantivessem o seu casamento, né? Para que elas mantivessem, pelo menos diante da sociedade, como uma mulher digna, como uma mulher de respeito. Porque o que acontece em quatro paredes não é da conta de ninguém, né? E o marido, ele estaria assim exercendo o direito dele quando ele repreende a esposa, quando ele repreende a mulher, quando ele repreende os filhos. Gente, é a realidade, é uma realidade machista. Mas à medida que a mulher, ela vai conseguindo de fato a sua independência, a sua liberdade, o motivo, né, a necessidade do trabalho de amarração, ele vai caindo por terra. Porque agora a mulher, ela não depende mais de um homem por conta da sua sobrevivência ou por conta da sobrevivência dos seus filhos. Ela não precisa mais baixar a cabeça. A mulher agora, ela é segura de si. A mulher agora, ela consegue trabalhar, ela consegue ter sustento. Os filhos dela, se a gente for colocar na realidade de hoje, os filhos dela não são apontados na escola ou apontados na rua como, olha lá, né, o filho ou a filha de pais desquitados, de pais separados. Não é mais. Então o trabalho de amarração, ele deixa de ter sentido, ele perde a sua essência primordial, porque antes era uma questão de sobrevivência. A mulher, ela tinha que ter um marido dentro de casa, e disso dependia a sobrevivência dela e a sobrevivência dos filhos. Hoje não. Quem garante a sobrevivência dessa mulher é ela própria. E com esta liberdade, né, com essa liberdade feminina, vem também a liberdade do seu cônjuge.
Vem também a liberdade do seu parceiro de falar assim, eu não quero mais estar com você, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais isso pra mim. E aí a gente começa a entrar na questão do respeito e a gente começa a entrar na questão do livre-arbítrio. Porque há tempos atrás, né, há 50, 60 anos atrás, a mulher, na verdade, ela não tinha livre-arbítrio. Né? A mulher, ela não podia fazer as suas escolhas. A mulher, ela não era livre para fazer o que ela queria. Então, como ela não era livre, ela também dependia do homem, então ela também aprisionava. Ela era prisioneira e ela também aprisionava, né? A partir do momento que a mulher, ela consegue essa liberdade, então ela se liberta. E qual que é a moeda de troca? Dar a liberdade também. Então ela tem a liberdade dela e em contrapartida, qual seria o ideal? Ela também dar esta liberdade. Então assim, eu não sou propriedade de homem nenhum. E por que que eu acho que homem tem que ser a minha propriedade? Se ele fala pra mim que ele não quer mais ficar comigo, que ele não quer mais estar comigo, por que que eu tenho que prender ele do meu lado? Entendem, meus amores? E é nesse momento, a partir do momento que a mulher começa realmente a estar livre, é que o trabalho de amarração ele começa a perder o sentido. Entretanto, as pessoas não veem muito desse jeito, né? As pessoas veem que elas querem como elas querem. Elas querem que as coisas aconteçam do jeito delas. E aí a gente começa a entrar na falta de respeito. Então a mulher, ela se preocupou tanto em ter a sua independência e quando ela consegue a sua independência, ela quer aprisionar. Volto a falar, meus amores, a maioria é feito por mulheres, isso não significa que homens também não façam. Eu já recebi várias mensagens de homens também me pedindo e me perguntando para fazer trabalhos de amarração. Então, homens também fazem. Existia também, né, porque toda regra tem sua exceção. E aí, assim, eu acredito que mesmo naquela época também deviam existir, de repente, mulheres que falassem assim, olha, não quero mais continuar com esse casamento, vou embora. E homem também poderia recorrer a esse recurso, digamos assim. Só que aí é uma questão muito mais emocional do que de necessidade. A mulher, querendo ou não, ela precisava estar casada. O homem não necessariamente. Enfim. Então, assim, meus amores, os trabalhos de amarração, eles já tiveram, sim, uma realidade positiva, tá? Os trabalhos de amarração, eles já salvaram, sim, muitas famílias, salvaram assim, né, no sentido de continuar mantendo a sobrevivência, mas o que acontece dentro da casa, o que acontece dentro de quatro paredes, de fato não é algo positivo, porque a pessoa, ela fica com você não por livre e espontânea vontade, mas sim porque ela tá realmente obrigada. É literalmente como se fosse um cativeiro, a pessoa está em cativeiro, né? Enfim, e é isso que eu queria falar pra vocês. Então, por que fazer um trabalho de amarração? Em um primeiro momento, se faz um trabalho de amarração porque a sobrevivência de uma família dependia disso. Por que não fazer um trabalho de amarração? Porque hoje essa não é a realidade que nós temos. Porque hoje essa não é a verdade que cercam as famílias. Quantos e quantos casais separados não existem hoje em dia? E tá tudo bem, e tá tudo certo. Eu fico com ele e ele fica comigo enquanto nós estivermos felizes. Enquanto e a partir do momento que um dos dois não estiver mais feliz com essa união, ele tem que ter a liberdade dele de poder ir embora a hora que ele quiser. E se não era pra ser, não era pra ser. Aprenda você a lidar com a sua frustração. Aprenda você a lidar aí com essa sua insegurança. O trabalho de amarração, ele passa a perder o sentido a partir do momento que os direitos, a liberdade são adquiridos pelas pessoas. O livre-arbítrio é conquistado. Então dê o livre-arbítrio também ao seu parceiro, à sua parceira, seu companheiro, sua companheira. Beleza, meus amores? Vou fazer um outro videozinho aqui também sobre esse tema de trabalho de amarração, mas esse acredito que já tenha ficado bem explicadinho o que é, por que fazer, por que não fazer. O trabalho de amarração já teve sua finalidade boa, sua finalidade positiva, mas hoje não mais. Ok, meus amores? Um super beijo e até o próximo vídeo.
Tchau! Ah, se inscreve no canal, tá? Não deixa de se inscrever, dá seu likezinho, curte aqui, me acompanha nas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais, tá bom? Beijo! Mua.